Hiperexposição ao ambiente virtual pode causar exaustão mental. Ordenação do Monsenhor Nivaldo dos Santos Ferreira acontece hoje, data do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. E ainda você vai conferir a programação das celebrações do dia de Nossa Senhora de Lourdes. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! As restrições de circulação por causa da pandemia aumentaram não só o consumo de informações, mas também o uso das plataformas digitais na vida cotidiana. Nos últimos meses, as ferramentas de videoconferência tornaram-se essenciais para o trabalho e o ensino remotos e para o contato com familiares e também amigos. Somada ao uso das redes sociais, a necessidade de manter-se informado a respeito da pandemia, a adoção destes recursos pode causar exaustão mental. Há algum tempo, o mundo virtual tem se tornado mais presente em nosso cotidiano. Mas com a pandemia, houve um aumento significativo. A gente ficando em casa, né, para poder ter algum entretenimento, a gente tem que usar a internet, né, para qualquer coisa. Pesquisas feitas na Europa apontam que o consumo de produtos e serviços por meio virtual aumentou 40%. Quando há a transferência, né, de todos os serviços, principalmente nas fases mais rigorosas de isolamento, as pessoas acabaram procurando, né, as alternativas virtuais ou as formas aí de interação por meio eletrônico com os negócios, mas também com a família, com os amigos. É importante a gente lembrar que essa adaptação ou essa migração, ela é muito mais pela telefonia móvel, né? Então pelos famosos pacotes de dados, pelos dados móveis, do que pela internet banda larga. Isso significa também um recorte social nesse aumento do uso, né, do telefone para o comércio eletrônico, enfim. Porque quando a gente pensa aí em camadas da população que tem um acesso reduzido a esses dados, também tem um acesso reduzido a aplicativos, né, muitas vezes aqueles limitados ao plano da operadora e tudo mais, a gente está falando então de uma camada da população que não exatamente passou por essa transformação que a gente está falando, né, ou por essa migração para o comércio eletrônico. A facilidade digital tem que ser colocada na balança com os riscos. Afinal, o uso excessivo de smartphones e computadores pode trazer risco à saúde. Tem a questão da insônia, né? Muitas pessoas têm ficado até tarde, né, utilizando, conversando, ou vendo mesmo entrevistas, reportagens, né? Então tem causado uma insônia, tem causado também alterações de visão, problemas de audição. A gente já tem visto isso, né? As pessoas queixando sobre isso. E fora isso, as questões emocionais, né? Uma irritabilidade maior, um cansaço maior, né? Elas ficam acordadas até tarde, no outro dia acordam se sentindo assim, exaustas mesmo, né? O cérebro da gente precisa descansar. E as pessoas estão perdendo um pouco disso, né? E aí, durante o dia, ficam novamente presos à tecnologia, não estão fazendo outras coisas para que descansem, para que tenham outros momentos, e aí, novamente, vem esse excesso durante o dia e tem se tornado uma repetição, né? E esse excesso diário, né? Que não é só de um dia, são vários dias, meses, tem trago esse cansaço maior das pessoas e a gente vê essa alteração, né? Esse cansaço, essa irritabilidade, traz outras questões também. O segredo é apostar no uso consciente. As ferramentas virtuais ajudam, mas a pandemia vai passar. A internet tende a perder espaço para os contatos presenciais. A internet ela é uma ferramenta. E claro que em determinado contexto, um contexto tão excepcional como a pandemia que a gente está vivendo, essa ferramenta é utilizada. Quem se adapta, né, quem usa melhor essa ferramenta, é claro que vai ter um desempenho melhor nesse contexto.
mas eu acredito que as relações sociais, as interações, né, aquele ser humano coletivo, ele ainda é muito forte e não existe razão para a gente temer a internet, né? Eu acho crucial a gente pensar na internet como uma ferramenta. A gente está num determinado cenário em que se usa a ferramenta para determinada coisa. E agora vamos direto ao estúdio da Rádio América M750 para a nossa conversa de todas as manhãs com o querido Giovanni Rodrigues. Ele que traz para a gente os destaques da programação da rádio para esta quinta-feira. Bom dia, Giovanni! Muito bem, muito bom dia para você, Síria. Muito bom dia a todos. Olha só, nós vamos receber aqui no Manhã América desta quinta-feira, esse dia muito especial para todos nós, né? Nós vamos receber o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, o nosso querido Padre Felipe Carvalho de Macedo. Ele vai falar sobre as peregrinações ao santuário, a importância delas para a comunidade católica, e você não pode perder, viu? Essa entrevista será daqui a pouquinho. E olha só, o Tarde Viva de hoje recebe o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Giovanni Luiz, para falar sobre a abertura do ano jubilar centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. E eu quero lembrar você o seguinte, que hoje, quinta-feira, dia 11, a Arquidiocese de Belo Horizonte completa 100 anos. Parabéns, para a Arquidiocese, parabéns para todos. Essa programação da Rádio América, toda essa programação especial, você acompanha na M750, também na Rádio Cultura M830, pelo aplicativo Rede Catedral. Eu quero convidar você a enviar o WhatsApp aqui pra gente, o WhatsApp Ouvinte América, falando pra gente, sobre a Arquidiocese de Belo Horizonte, claro, e parabenizando também a Arquidiocese de Belo Horizonte. O nosso WhatsApp é o 319-9412-2179. Eu convido você também a acompanhar toda a nossa programação através do aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. E o André Cristino já está por aqui, ele traz para a gente as principais notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Síria, bom dia a todos. André, vamos começar falando dos profissionais de saúde que estão reclamando da falta de infraestrutura, é isso? Isso mesmo, O combate à Covid, desde março, os profissionais de saúde têm se esforçado e o Conselho Nacional de Medicina criou um sistema para que haja denúncia do problema de infraestrutura. Já foram registradas mais de 2.600 reclamações por parte dos profissionais de saúde. É uma média de uma reclamação a cada 2h30. Mais de 30% das reclamações, a principal reclamação é a falta de equipamento de proteção individual, principalmente aquela máscara N95, que é a mais indicada para quem atua contra a Covid-19. Em seguida vem a falta de produtos para higienização de material, como o álcool em gel. E aí a gente vê aquele problema grande que teve falta de insumos lá na região norte, nordeste do Brasil, e acha que as principais reclamações vêm de lá. Mas engana-se quem pensa isso, viu? Mais de 40% das reclamações são na região sudeste e 20,9% são de São Paulo. É o estado que tem mais problema e mais reclamações sobre esse ponto. Vamos trazer notícias agora de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O que está acontecendo por lá, André? Pois é, uma notícia que chega a ser até curiosa, A gente vê constantemente notícias de reservatórios em baixa, preocupação com falta de abastecimento de água, com aumento de conta de luz, por conta de não ter água para gerar essa luz. E aí a Prefeitura de Betim entrou na Justiça para que a Copasa ela controle o nível de água do reservatório Várzea das Flores, que fica no limite de Betim e Contagem. Esse reservatório está com 93,7% de ocupação, ou seja, ele está quase cheio. E a Prefeitura de Betim tem medo de que ele transborde e cause algum transtorno para os moradores do município. De acordo com a Copasa, não há esse risco, porque há uma estrutura para o caso de transbordamento, essa água que ela seja escoada. E, além disso, há uma integração entre o sistema de Várzea das Flores, o Rio Serra Verde, Serra Azul e o Rio Manso. E aí esse sistema paraupeba todo e a Copasa consegue puxar um pouquinho de água mais de um reservatório ou de outro. Então, segundo a Copasa, não há esse risco de transbordamento. Hoje, o sistema paraupeba, que são esses 3 reservatórios juntos, está em 86,7% de ocupação. André, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito sobre o Rodoanel. Como que estão as discussões sobre esse tema, hein? Pois é, ontem o governo do estado apresentou mais detalhes sobre a construção do Rodoanel. A previsão é que essa construção comece em 2023 e ela deve demorar até 4 anos para ser concluída. O Rodoanel ele vai custar cerca de 4 bilhões e 500 milhões de reais.
Cerca de 3 bilhões e meio, eles vão vir daquele acordo que o governo assinou com a Vale de 37 bilhões de reais pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O restante do dinheiro, cerca aí de 1 bilhão a 1 bilhão e meio, vai vir de uma parceria público-privada, uma empresa que vai cuidar da rodovia, da infraestrutura. A concessão dessa rodovia do Rodoanel será de 30 anos e a previsão é que o pedágio cobrado seja de 28 centavos por quilômetro. E aí, durante esses 30 anos, então, a empresa que administrar sem aqueles reajustes anuais deve arrecadar cerca de 6 bilhões e meio de reais só com pedágio. Tá certo, André. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Para você também. Gente, a movimentação política para as eleições de 2022 está em alta, né? O PT lança Haddad para a presidência e aqui em Minas Gerais as discussões sobre o futuro do governo do estado giram em torno de Romeu Zema e Alexandre Calil. Vamos conferir o comentário do cientista político Malco Camargo. A política se parece muito com o futebol. Além das paixões e de uma certa irracionalidade na torcida, os times também jogam pensando em seus adversários. Na política, assim como no futebol, por melhor e mais bem treinado em enfrentamentos que alguém seja, ele sempre vai adaptar sua atuação ao tipo de jogo do adversário. Estamos a 20 meses do próximo pleito e os atores da próxima eleição já começam a se movimentar. Na esfera federal, Bolsonaro já age como candidato, buscando aumentar sua popularidade, pois sabe que sua reeleição depende dela. De outro lado, o PT já coloca seu bloco na rua, dando visibilidade ao seu pré-candidato, Fernando Haddad. O centro e os outros partidos de esquerda e direita analisam os movimentos enquanto escolhem seus jogadores. Em Minas Gerais, o campeonato está com menos times. Ao que tudo indica, a disputa será polarizada em dois grupos. Um de apoio ao atual governador, Romeu Zema, que deve disputar a reeleição, e outro que deve se aglutinar em torno do prefeito eleito em Belo Horizonte, Alexandre Calil. Mas é bom lembrar, tanto na política quanto no futebol, tem muita especulação, e o que vale é o resultado do jogo. E daqui a pouco você vai conferir a programação do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Voltamos em instantes.